Então, olá a todos. Hoje Olá. Olá, temos aqui o Rodrigo Rosa, da Faculdade de Cultura Inglesa. Um prazer contar com a expertise do Rodrigo, todo o conhecimento, que ele vai trazer para nós hoje nessa webinar. Espero que vocês aproveitem, gostem bastante. Para quem não conhece o Rodrigo Rosa, uma palhinha de tudo que ele já fez, que ele participa. O Rodrigo possui graduação em letras com habilitação em língua portuguesa e linguística pela USP, aqui em São Paulo, e mestrado em estudos linguísticos do inglês pela USP também. Tem grande experiência na área de letras, atua em curso de formação de professores, ensina aprendizagem de língua estrangeira, criação de vários cursos de inglês, níveis básicos, intermediários, avançados, vários aqui da cultura inglesa. É examinador certificado de Cambridge há muitos anos, né, Rodrigo? E atualmente desenvolve pesquisa de doutorado sobre aquisição de estruturas sintáticas e semânticas do inglês. Olha, né? Então, é muita coisa. O currículo do Rodrigo diz por si só. Né? Então, sem mais delongas, Rodrigo, por favor, vamos falar um pouquinho sobre fluência hoje. Pois é, muito obrigado, Márcio, pelo convite para participar desse webinar. Muito obrigado aí pelas palavras muito carinhosas e um pouco hiperbólicas sobre o meu currículo. A gente faz o que pode, basicamente. Hoje me deram essa tarefa de falar sobre um assunto que é relativamente complicado, né? Por que ele é complicado, a meu ver? Porque o conceito de fluência, ele está na boca de todo mundo, né? Pura e simplesmente porque a gente fala, mas não é porque ele é digamos, um conceito relativamente democrático que ele deixa de ser complicado do ponto de vista de pesquisa e acadêmico. Bom, eu, como o Márcio disse, sou da academia, dou aula na graduação e na pós-graduação da Faculdade de Cultura Inglesa e também desenvolvo pesquisa em aquisição de segunda língua. Então, existem algumas perguntas que são, assim, $1 million questions, né? Uma delas é essa: o que é exatamente ser fluente? Então, eu vou tentar aqui, sem entrar em muita teoria, de modo que todo mundo consiga perceber, entender, né, sem necessariamente ter de ler um tratado sobre linguística, né, o que a pesquisa, o que os pesquisadores na área de linguística pensam sobre o conceito de fluência, tá? Então, vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Então, essa é a grande pergunta da apresentação, né? O que é fluência, afinal de contas? O que significa ser fluente? Essa pergunta é uma pergunta bastante ampla e ela poderia pegar o conceito de fluência tanto em primeira língua quanto em segunda língua, né? Porque, óbvio, pensando no nosso interesse primordial aqui, que é, será que eu sou fluente nessa segunda língua que eu venho estudando há tanto tempo, assim? Responder essa pergunta poderia nos levar a fazer uma pergunta. O que significa ser fluente, né, na minha primeira língua, digamos, no português brasileiro, aqui que todos nós aqui presentes falamos? Mas, nessa fala aqui breve, eu vou focar mais na ideia de fluência numa segunda língua, tá certo? Então, começando por algumas divisões aí, algumas dicotomias bastante tradicionais para a definição de fluência, a primeira delas é essa separação que se faz, geralmente, em fluência, ou a ideia da correlação entre fluência e proficiência oral. Isso já nos traz à baila aqui uma caracterização do termo de fluência que é de fundamental importância para que a gente entenda e se sinta tranquilo, porque, veja só, para quem estuda uma segunda língua, uma língua estrangeira, e que tem por objetivo se tornar fluente nessa língua, delimitar o que exatamente significa ser fluente, colocá-la nas suas devidas caixinhas, é, de certo modo, libertador, não é mesmo?
Senão a gente tem um conceito meio amorfo, assim, meio sem limites do que é fluência, e esse conceito fica sendo inatingível, né? A gente sempre acha que nós não somos fluentes, né? Então, a primeira pergunta é a seguinte: fluente em quê? A gente pode ter fluência na escrita, por exemplo. Então, eu tenho colegas, por exemplo, que escrevem muito bem em línguas estrangeiras porque publicam muitos artigos de divulgação científica em línguas estrangeiras e, por consequência da escrita, leem muito bem, portanto, são fluentes na leitura de língua estrangeira, mas não são necessariamente ou não seriam considerados modelos, digamos, de fluência verbal, oral, na língua estrangeira, certo? Ou, pelo menos, não seriam modelos do que o grande grupo de alunos e estudantes de inglês como língua estrangeira pensaria que é um modelo de alguém fluente, né? A ideia de fluência, alguém fluente, está sempre atrelada à ideia de um nativo na língua estrangeira, né? No entanto, atrelar essa ideia de fluência a contextos de comunicação específicos faz, inclusive dos nativos dessa segunda língua que a gente está pensando, nesse caso em inglês, mais ou menos fluentes a depender do contexto de uso. Então, eu posso ter, teoricamente, pessoas que são mais fluentes na escrita, pessoas não nativas que são mais fluentes na escrita de língua inglesa do que um nativo de língua inglesa é na escrita de sua própria língua, né? Então, se a gente atrelar esse conceito de fluência com contextos de utilização linguística específicas, então a gente já começa a, digamos assim, ficar mais tranquilos na questão de, será que eu sou fluente? Então, acho que a primeira pergunta, e essa pergunta é trazida por essa dicotomia, fluência versus proficiência e contextos específicos, eu sou fluente? A pergunta é, eu sou fluente em quê? Né? A minha escrita em língua estrangeira é fluente? Para os propósitos que eu tenho, né? Minha leitura é fluente? Minha fala eu sou fluente na fala, eu sou fluente na leitura, eu sou fluente na escrita e assim por diante. Uma outra dicotomia importante da gente falar é justamente o fato, eu falo de certo modo com todo mundo aqui que dá aula de inglês também, né, os professores, essa dicotomia é bastante comum para quem dá aula de inglês como língua estrangeira e, por consequência, dos alunos, né? Porque quando a gente está dando feedback, por exemplo, a gente explica para o aluno o porquê que a gente está fazendo o que a gente está fazendo, né? É parte do processo que eles entendam. Então, para quem não é professor de inglês aqui, está me acompanhando, a gente, desse lado aqui, a gente pensa nessa dicotomia, nessa divisão aqui, que é fluência versus precisão gramatical, né? Para usar os jargões de ELT, de English Language Teaching, a gente fala de fluency versus accuracy, né? Isso aí é um velho amigo, essa é uma dicotomia bastante conhecida para todo mundo que dá aula de inglês como língua estrangeira. Bom, para diferenciar essas coisas, o termo fluência só adquire o seu significado nessa dicotomia em oposição à ideia de precisão gramatical. Então, qual que é o conceito de fluência aqui? O conceito de fluência aqui é um foco na veiculação de sentidos e da mensagem. Então, quando o aluno, por exemplo, está fazendo uma atividade de speaking, né, de fala, de prática de fala, se o professor tem como objetivo focar no desenvolvimento da fluência do aluno, ele pode não decidir interromper aquele aluno no fluxo de construção do seu pensamento, ainda que ele cometa um erro gramatical, justamente porque o objetivo do professor é de desenvolver, para que o aluno desenvolva a sua fluência, o seu flow, né? A sua fluência natural de conseguir concatenar ideias e chegar a um determinado ponto do ponto de vista comunicativo, certo? Nesse contexto, fluência se opõe à ideia de precisão gramatical, que tem, por sua vez, um foco na correção gramatical.
ok? Então, eu falei para vocês, a primeira definição de fluência aqui na dicotomia fluência e proficiência oral é justamente essa. Fluente em quê? Certo? Eu sou fluente na fala, na escrita, na leitura. A segunda definição de fluência está atrelada diretamente à ideia de fluência versus precisão gramatical. Essa, para quem estuda inglês como língua estrangeira, é uma dicotomia bastante importante, porque vejam só o que tem dentro dessa caixa aqui, meio bordô. Então, diz aqui, tratam-se de dicotomias relevantes ao ensino, mas ambas, o que é, Márcio? Só voltando a uma coisa da fluência, então, pelo que você está me dizendo, eu posso, então, estar começando, terminado o meu primeiro nível de inglês, né, ter feito o primeiro nível de inglês e ser fluente naquelas situações. Então, sim, não precisa estudar, né, não precisa... Sem sombra de dúvidas. Né? Eu acho que, assim, isso, toda a teoria, eu não vou trazer à tona aqui, mas toda a teoria, por exemplo, de gêneros do discurso, essa teoria vai dizer que a língua, de modo geral, ela é formada por grandes gêneros e subgêneros do discurso, certo? E esses gêneros, e por gênero, pessoal, que não é da área de linguística aqui, são contextos de comunicação. Então, por exemplo, um subgênero, sei lá, ir ao restaurante, né? Então, esse gênero do discurso subgênero, digamos, ele demanda uma série de estratégias gramaticais, sintáticas e morfológicas, então morfossintáticas, e estruturas semânticas, e estrutura de vocabulário, e etc, etc, etc. Sob essa perspectiva, o discurso, o contexto de comunicação específico, ele vai ditar quais são as coisas, as ferramentas linguísticas necessárias para que você performatize bem naquele determinado contexto, correto? Então, considerando-se, que o sujeito consiga performatizar e ele consiga obter, chegar ao objetivo dele naquele contexto específico, pois ele é fluente naquele contexto de utilização linguística específica. É só a gente parar um pouco para pensar o quanto fluente ou não fluentes nós somos na nossa própria língua em determinados assuntos, né? Perfeito. Então, não é todo mundo que entende de economia, por exemplo, na sua própria língua. Não tem nem a terminologia específica para você externalizar uma ideia. Mas mais importante, algo que vai ser conectado com o que eu vou mostrar daqui a pouquinho, eu posso dizer com bastante segurança, assim, nós não somos fluentes em todos os tópicos na nossa própria língua, porque, para além de não termos o vocabulário, a gramática e o jeito de falar daquela comunidade, daquele grupão de pessoas, vamos dizer assim, os economistas, por exemplo, a gente não tem o que dizer disso. Então, a gente não entende de economia, então a gente não tem a informação sobre a economia. Eu estou pegando a economia aqui, mas pode ser qualquer sub-área específica, né? Então, a gente não tem o conhecimento de economia informacional e, por consequência de não termos essa informação sobre essa área específica, a gente não tem as ferramentas linguísticas que tornam falar sobre esse assunto possível, certo? Então, para que sejamos fluentes num determinado assunto, a gente precisa entender daquele assunto, né? Não tem como você ser fluente sem ter informação sobre um determinado assunto. Perfeito. Mas muito legal essa observação, Márcio. Isso é uma coisa que as pessoas, às vezes, ignoram, né? Que para que eu seja fluente em determinadas coisas, eu preciso ter conhecimento de mundo a respeito dessas coisas, tá? Perfeito. Pode seguir, siga aí. A caixa. Vamos lá, então, a caixa. Vamos lá. Whatever color it has, né? Bordeaux, vermelho, o que é que seja isso daqui, diz aqui, tratam-se de dicotomias relevantes ao ensino, mas ambas as características não estão associadas. O que eu quero dizer com isso? Bom,
para a caracterização de fluência enquanto fenômeno da linguagem, a precisão gramatical não é necessariamente uma condição sine qua non para aquisição de fluência, né? O que eu quero dizer é, o sujeito pode muito bem ser extremamente fluente e incorrer em imprecisões gramaticais sob a perspectiva da gramática tradicional e formal. Em outras palavras, qualquer nativo de língua inglesa, portuguesa, qualquer língua é fluente nos contextos em que ele atua no seu dia a dia, mas ele não precisa necessariamente, ou não usa necessariamente, a correção gramatical prescritiva, formal, tradicional, o tempo todo. Tá? E do mesmo modo que eu posso ser fluente sem ser gramaticalmente preciso todo o tempo, às vezes eu consigo ser gramaticalmente preciso sem ser fluente. Se eu falo uma simples frase e ela está perfeitamente construída gramaticalmente, bem, ela não é suficiente necessariamente para que eu seja considerado fluente num determinado contexto de uso, né? Então, o conceito de fluência é um emaranhado de coisas. Então, resumir, restringir a ideia de fluência à comunicação puramente correta, digamos, precisa gramaticalmente, não está 100% correto. Ela é restritiva demais. Perfeito, acho que ficou bem claro, né? Eu acho que isso vai ajudar muito, principalmente você que está assistindo aí, que, né, chegou da cultura inglesa, ou ainda não é nosso aluno da cultura inglesa, e está se perguntando, eu quero ser fluente, e falar como nativo. Assim, quero ser fluente. Não. O que quer que seja esse bicho, né? Exatamente. Exatamente. Então é importante, eu acho importantíssimo, adorei. Legal. Porque fica bem claro o que se entende, né? O que tem por trás de toda a preparação da cultura inglesa. Estou fascinado, Rodrigo, pela aula. Legal. Pode continuar. Vamos continuar, então. Bom, então essas são as ideias mais tradicionais que a gente tem, e o meu objetivo foi de desafiar um pouco essas ideias que estão na boca de todo mundo e de todo mundo interessado em aprender uma língua estrangeira, certo? Mas isso não quer dizer que a literatura não se debruça sobre isso. Isso não quer dizer que a literatura... E vejam só, eu escolhi aqui, de propósito, uma literatura um pouquinho, que algumas pessoas chamariam de old-fashioned, né? Que foi publicada em 1979, do Filmer. Só que a gente sabe que, ok, tem aí publicações super, ultra, mega recentes, mas eu fiz de propósito trazendo isso daqui para mostrar que essa preocupação com questões de fluência, ela já relativamente antiga. Antiga. Né? E deixa eu falar uma coisa para vocês. Embora essa citação, essa referência aqui seja, de modo geral, considerada antiga, o Charles Filmer, um dos pais da linguística cognitiva e da lexicologia, né, que contribuiu de modo super significativo para o desenvolvimento de uma gama de áreas, ele ainda é super citado nesse tópico de fluência. Então, ele é um clássico, digamos assim. Eu não gosto da ideia de velho, falar assim, é demodê ou antigo, eu gosto de clássicos. Então, vamos lá. Clássico, perfeito. Clássico. E clássicos então, sempre devem ser respeitados e mencionados, é isso aí. Pois exatamente, perfeito. Clássicos. Então, vamos lá. O Filmer diz o seguinte, que fluência para, então, vir com uma tentativa de resposta da literatura, da pesquisa, né, em linguística sobre o conceito de fluência, o Filmer nos mostra as 5 características do que ele considera, com base na observação e nos estudos dele, o que é o conceito de fluência. Então, fluência, segundo o Filmer, refere-se à habilidade de se comunicar extensivamente, número 1. E eu trago aqui para vocês alguns exemplos. Alguns deles não têm exemplos porque eles não podem ser condensados em um único exemplo, né? Mas esse daqui a gente pode exemplificar. Então, o primeiro deles é comunicar-se extensivamente sem pausas anormais, né?
O que seria exatamente essas pausas anormais? Vejam só, isso daqui desafia um pouco aquela ideia que está na cabeça de muita gente que começa a estudar uma segunda língua, que é conceito de fluência. Às vezes a pessoa não pensa isso racionalmente, mas subjetivamente ela acha que o conceito de fluência está relacionado à velocidade, à rapidez de fala, tá? Essa rapidez de fala não tem em absoluto nada a ver com o conceito de fluência, porque quando não se conhece uma língua, não consegue-se nem saber se a pessoa está falando rápido ou devagar, porque você não consegue nem segmentar as palavras. Né? Se a gente pegar húngaro, por exemplo, aqui, eu falo húngaro. Então, eu não consigo nem identificar as palavras do húngaro, por exemplo. Se alguém disser falar comigo em húngaro, provavelmente eu vou estar achando que a pessoa fala rápido, né? Porque eu não consigo nem segmentar quais são as palavras naquele discurso, né? Então, a primeira coisa, falar rápido não é conceito de fluência. Isso é muito pessoal, né? Tem gente que fala devagar, tem gente que fala rápido, naturalmente, na sua própria língua. Isso não vai dizer o quão fluente ou não fluente a pessoa é. Mas pausas são fenômenos naturais e bastante gramaticalmente descritos na estrutura de todas as línguas. São características intrínsecas da fala natural e, como tal, elas são dirigidas por regras específicas. Um sujeito considerado fluente oralmente na sua língua, ou numa língua estrangeira, ele não produz o que o que a literatura chama de pausas anormais, né? O que são pausas anormais? Então, eu coloquei aqui 2 pausas pequenininhas para exemplificar o que é uma pausa possível, normal e esperada, de certo modo, versus uma pausa anormal, que um falante fluente em inglês não produziria. Então, quando eu posso simplesmente não pausar, tá bom? Eu posso dizer assim, she drinks coffee by the gallon. Ok? She drinks coffee by the gallon. Mas se eu pausar, eu poderia dizer, she drinks coffee by the gallon. She drinks coffee by the gallon. Tá? E vejam como é estranho eu dizer, she drinks coffee by the gallon. She drinks coffee by... Perfeito. Completamente diferente, Rodrigo. Veja, se eu digo, she drinks coffee by the gallon, eu penso que by, de certo modo, pertence a coffee. O que é a coffee by? Né? She drinks coffee by. O que é coffee by? Né? É by the gallon. Então, she drinks coffee by the gallon. Para quem é aluno de inglês, que estuda inglês aí conosco, na cultura e tal, pode ter certeza que o professor de vocês vai dar feedback do modo como vocês estão pausando, e quando ele disser, olha, tenta pausar nessa parte aqui, ou presta atenção onde você está pausando aqui, ou respira aqui, ou não respira nesse ponto, respira só aqui, vamos ler de novo essa parte. Ele não está sendo chato, não, ou pique. Ele está prestando atenção em como você está realizando, como você está lendo uma frase, como você está realizando aquela frase, e ele está corrigindo esse aspecto de pausa, contribuindo, portanto, aí para a sua fluência. Para a gente ir para a segunda característica, o Fillmore diz que um sujeito fluente se comunica extensivamente e coerentemente, né? Então, eu pensei num exemplo aqui que eu já passei, né? Você pergunta assim, where did you go to school? Se você não entende que where did you go to school, or going to school, or going to college, por exemplo, where did you go to college, significa onde você fez faculdade, né? Where did you go to college? Where did you go to college significa onde você fez faculdade, né? Não onde você foi para a faculdade, porque a tradução literal disso daqui, pergunta já dá a resposta, não é verdade? Where did you go to college? To college. Where did you go to college? To college. Se você
faz uma pergunta dessas e não entende que essa é a maneira. Isso está relacionado com a terceira característica, tá? Essas duas aqui andam de mãos dadas. Se você não sabe que esse é o modo convencional, para usar uma palavrinha que está aqui, ó, natural e convencional, de se perguntar como você foi, quando você, desculpa, onde você fez a faculdade, você pode incorrer numa resposta meio incoerente, né? Que é, where did you go to college? Well, I went to college. Existe uma confusão aí do entendimento acerca dessa pergunta, tá? Márcio, você quer dizer alguma coisa? Não, eu estava pensando em outros exemplos aqui, várias situações que acontece a mesma coisa, né? Talvez um outro famoso caso seja do How do you like? How do you like coffee? How do you like coffee? Yeah. How do you like coffee? Yeah. Yes, I like coffee. How do you do? How do you do what? How do you do what? Né? Não, how do you do? Só quero saber como você tá. Só isso. Desculpa perguntar, né? E vai prejudicar todo o teu discurso, né? Não vai fazer sentido nenhum, vai ser uma conversa... Pois é. Então, não sejamos incoerentes, né? Então, o conceito de fluência está atrelado a essa característica um pouco mais formal da questão de pausas. A segunda delas, há uma questão de coerência em relação ao que você está dizendo, né? Se você pergunta sobre X, responda sobre X. Se você responde sobre Y quando foi te perguntado sobre X, você não está sendo fluente, porque a pessoa está te perguntando uma coisa e você está respondendo outra. Diga-se de passagem, coerência é tão importante para o conceito de fluência que em exames internacionais, por exemplo, nós, examinadores, quando a gente está examinando a fluência de um candidato, a gente encapsula aí no conceito de task achievement, por exemplo, a ideia de coerência. Então, a tarefa pediu que você dissesse sobre X, Y e Z. Se você não falou sobre X, Y e Z, a única evidência que eu tenho é de que você não entendeu qual que era o objetivo. Perfeito. Portanto, você não foi fluente naquele contexto de comunicação específica. Tá? Bom, terceiro, é uma área a área sobre a qual eu faço um pouco mais de pesquisas, que é o sujeito é fluente quando ele emprega a linguagem natural e convencional. Então, por exemplo, o exemplo aqui é How are your lives progressing at the moment? Quem que fala uma coisa dessas, né? How are your lives progressing at the moment? Talvez, né, um acadêmico, nem um acadêmico, né, falaria algo do tipo, né, Rodrigo? How are your lives progressing at the moment? Eu acho que nem o Google Translator lá, nem a Siri, nem nenhum coisa computacional diria conseguiria, uma coisa não natural quanto essas, né? Então, how have you been é a maneira mais natural, mais convencional de se perguntar isso. Muito embora how are your lives progressing at the moment faça sentido do ponto de vista matemático, né? Então, eu peguei os itens e matematicamente compus de modo que eu tivesse um significado. Mas a gente não consegue chegar ao convencional, ao mais natural, ao mais idiomático, tá? E, portanto, mais linguístico, mais comunicativo. A outra característica que eu disse que falaria sobre ela, novamente, que é saber falar sobre uma gama de tópicos. Então, o sujeito não pode ser fluente, considerado de modo geral fluente, se ele só sabe falar sobre uma coisa. Né? Então, ele precisa ter uma gama de tópicos. E a última característica o Fillmore diz que um sujeito verdadeiramente fluente numa língua é aquele que consegue utilizá-la de modo criativo, insightful, né? E aí ele dá exemplos, por exemplo, do entendimento de metáforas, né? E por que não? A utilização. Então, entendimento e utilização. De linguagem figurada, de linguagem metafórica. Existe toda uma gama de pesquisa atual que tenta retirar o status de metáforas dessa unidade estilística da literatura e dizer que metáforas
são modos de pensamento, né? A gente pensa metaforicamente o tempo todo, e como consequência disso, a gente usa metáforas no cotidiano, né? Essa é uma área de investigação da linguística cognitiva, centrada na figura de algumas pessoas, como, por exemplo, George Lakoff, que já pesquisou vastamente sobre isso, que é o pai aí das metáforas conceituais. Então, a gente usa metáfora o dia todo, o tempo todo, não necessariamente querendo ser assim literário, não. São metáforas do cotidiano, do dia a dia, né? Como eu tô para baixo, tô para cima. Veja só, você pensar eu tô para baixo, tô para cima, não é físico, né? Não tô lá em cima, não tô lá embaixo. Isso já é uma metáfora. E a gente fala cotidianamente desse jeito. O Filmer, portanto, classifica como criativo esse tipo de uso de linguagem. Então, ser capaz de falar desse jeito, não como um robô, é uma característica de fluência. Por fim, eu trouxe duas aqui referências para vocês. O Schmidt, já mais recente, um peronomútil, né? Em 1992, vai dizer que a fluência, o sujeito que é fluente, a pessoa, o falante, ele utiliza unidades linguísticas naturais, como a gente já mencionou, certo? E essas unidades linguísticas naturais, que são metáforas, colocações, né, em collocations, como make a mistake, não do a mistake, ou take care, né, e assim por diante, answer the phone, né, que em português a gente fala atender o telefone, né, ou answer the door, que a gente também fala em português atender a porta. Então, são colocações diferentes. Então, essa naturalidade nesses blocos de comunicação, tá? Vocês aí que estudam inglês, se não foram apresentados o conceito de collocation, vão conhecer esse conceito. Não tenham dúvida disso, né, Rodrigo? É algo que não tem como fugir, né? Exato. Para quem não conhece, vai conhecer, e para quem já conhece e fala assim, vê lá meu professor falar dessas tais, dessas collocations de novo, elas são importantes, gente, elas são muito importantes, tá? Então, vejam só, por que elas são importantes? Porque elas deixam o discurso de quem fala mais natural, mais convencional, tá? E elas são indícios de que o falante recupera essas unidades de maneira, quem as utiliza com maestria, não está criando essas unidades, essas porções de discurso, do zero, cada uma das vezes que vai utilizá-las. Há indícios de que elas ficam armazenadas e disponíveis para a gente na memória de trabalho, digamos assim, certo? Como se fosse na memória de trabalho do computador. Eu preciso utilizá-las, eu vou lá e pego. Simplesmente utilizo, certo? Então, a recuperação dessas unidades é feita de maneira mais automática e, consequentemente, sem grandes esforços cognitivos, né? A gente sabe muito bem que o falar é um processo online, né? O que eu quero dizer por processo online você não tem um offline, um tempo para planejar muito o que você vai falar, a coisa acontece em menos de segundos ali, né? Quando você está interagindo com o outro. Então, ele te dá muito pouco tempo para você fazer esse processamento, recuperação dos itens que você vai usar, matematicamente somar tudo isso e jogar uma sentença. Veja só, esse processo é um processo, se a gente pensar, extremamente árduo, né? Quando você está no processo de interação com o outro. Então, ter o armazenamento de unidades que são significativas e maiores facilita bastante o processo de automatização do discurso. Então, estudar uma língua estrangeira, e aqui eu estou sendo bastante amplo, não é só inglês, qualquer língua, no nosso tópico aqui é inglês, mas qualquer língua, armazenando blocos, essas collocations, das expressions, não só idioms, mas fixed expressions também, que não são necessariamente idiomáticas, mas coisas, para dar um exemplinho básico, assim, coisa do tipo you're welcome, ou thank you, são expressões fixas, certo? Que a gente não pensa para falar, a gente não pensa em thank,
e you para falar thank you. A gente não pensa em you, que verb to be, não, you are welcome. Não, a gente armazenou esse negócio, you're welcome, né? Ou até expressões são gramaticalmente, que a gente chama de gramaticalmente transparentes, ou seja, se você parar e pensar um pouquinho, você consegue chegar até ela usando seu conhecimento gramatical, como, por exemplo, what's your name? What's your name? Você consegue, what is, aí inverte, your name e tudo mais, faz essas operações gramaticais, você chega ao what's your name? Mas todo mundo que fez um básico 1 em qualquer curso de inglês sabe que a gente não aprendeu desse jeito. A gente aprendeu o bloco. What's your name? Pá! E foi armazenado desse jeito, certo? Tanto é que a gente tem depois lá para frente, lá para o pre-intermediate, alguma coisa assim, que a gente tem que fazer embedded questions, né? Ensinar para o aluno embedded questions, embedded questions ou embedded sentences de modo geral, né? Então, que a gente fala assim, I don't know what your name is. Olha, foi tão automatizado o negócio, what's your name, 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 que as pessoas falam o quê? I don't know what's your name. Porque elas pegam I don't know, que é um blocão, e juntam com what's your name, e colocam outro blocão, quando na realidade elas precisam colocar o is lá no final, porque é uma afirmativa. Então, I don't know what your name is, né? Ao invés de falar isso, elas dizem I don't know what's your name. Peraí. Deixa eu tirar esse is e colocar lá no final. Mas isso, veja só, nesse momento incorre-se num erro. Mas é bom, é indício de que você armazenou aquilo como ele tinha que ser armazenado. Se a gente conseguir fazer para uma gama de outras coisas isso, a gente só corrige depois. O processo de aquisição de linguagem é um processo de construção e reconstrução contínua. A gente constrói, adquire e melhora. Constrói, adquire, melhora. E assim vai. Correto? Perfeito, Rodrigo. Eu só tenho uma questão rapidinha aqui, Rodrigo. Considerando, então, a importância das frases prontas, né, dessas fixed phrases, collocations, etc., poderíamos dizer que, teoricamente, é mais fácil para as crianças aprender, é menos esforço para elas, porque elas não vão pensar em itens gramaticais, né, não vão pensar na linguagem separada. Né? Pois é. Tá correto dizer isso? Sim, eu acho que, assim, duas questões. A questão tanto da perspectiva da criança aprendendo uma segunda língua, tem algumas questões sendo levantadas. A primeira delas é, a criança não tem geralmente a cobrança que um adulto tem, consigo mesmo, né? Porque às vezes para um adulto, por exemplo, que estuda inglês, que é um CEO, um empresário, uma pessoa que conseguiu na sua vida profissional alçar voos, ele fica um pouco assim, poxa, mas não consigo isso? Que é tão Exato. Né? Isso cobra demais. A primeira coisa é essa, né? A segunda é, a criança não tem o conhecimento que a gente chama metalinguístico da sua própria língua, né? Ela não estudou necessariamente gramática da língua portuguesa ainda, ela está estudando, então ela não faz essas correlações como adultos naturalmente fazem. Né? Ela aceita, né? Aceita. Ela se permite muito mais. E não fica, às vezes, perguntando, mas o que é esse is aqui? O que é esse negócio aqui? Essa estruturinha, essa palavrinha aqui, não, ela simplesmente usa. De modo que acaba sendo um processo um pouco mais natural, assim como é a aquisição de primeira língua, tá? Salvas as exceções aqui, e para quem estuda línguas aí, tá do outro lado, eu não estou dizendo que a aquisição de segunda língua é a mesma coisa da primeira, tá? Estou tentando aqui de uma maneira bastante despretensiosa falar sobre um assunto que, do ponto de vista acadêmica e de pesquisa, pode ser bastante complexa, tá certo? Olha, fica até... Diga. Não, e fica até a dica, de repente, nos próximos webinars aí, confiram, talvez no futuro, é um bom tema, hein, Rodrigo? Ótima ideia, Rodrigo. Vamos lá. Mas então, a questão, sem sombra de dúvidas, as crianças, elas se permitem, né? Mas se você me permite falar aqui, essa ideia de recuperação das unidades de maneira mais automática e a diminuição dos esforços cognitivos, vejam só, existem áreas da pesquisa que hoje em dia medem
inclusive, o benefício da aquisição desses blocos em várias áreas do conhecimento, não só na fala, mas, por exemplo, no listening, né? Se você tem armazenadas essas unidades, a gente consegue, segundo algumas pesquisas, antecipar a fala do seu interlocutor com base no início dos blocos de unidades que as pessoas naturalmente usam. É como se eu dissesse algo do tipo assim, eu estou falando e eu vou usar uma collocation do tipo you're welcome. Quando eu estou escutando isso, eu escuto your, o contexto me ajuda a antecipar que você vai dizer you're welcome, e eu já estou com a minha atenção, eu mesmo, enquanto listener, já preencho, antes de você falar you're welcome, já preencho no meu entendimento com a palavra welcome e a vida que segue, né? Então eu já presto atenção no que vem em seguida, e assim vai, por blocos, blocos e blocos e blocos, tá certo? Então a gente não escuta cada uma das palavras, mas a gente decodifica unidades maiores. Leitura, a mesmíssima coisa. Então, ler rápido, a gente lê esses blocos. Se o texto está construído de maneira convencional, natural, idiomática, espera-se que ele tenha esses blocos. Então, eu não leio palavra por palavra, dentro de cada uma das palavras, letra por letra. Não. Eu leio chunks, certo? Eu digo, me refiro a uma leitura fluente. Quando a gente está lendo um livro, por exemplo. Ok? Então, eu acho que, ditas algumas dessas características, né? A pergunta é a seguinte. $1 million question, olha lá. O que devemos focar para melhorar a nossa fluência em língua estrangeira, né? Todo mundo assistindo isso está pensando, ok. Muito obrigado pelo blá, 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 mas o que eu faço, né? Está interessado em saber o que eu faço com esse negócio? Então, eu já mencionei aí as expressões fixas e as unidades, digamos, pré-fabricadas, elas satisfazem tanto aos requerimentos que a área de pesquisa diz que são requerimentos fonológicos, ou seja, de cadência, de ritmo, de rapidez, muito entre aspas, tá? Na execução da fala e tudo mais, elas satisfazem esses critérios fonológicos, porque ninguém fala you are welcome. You're welcome. Você fala os blocos, tá certo? Quanto os elementos lexicais, ou seja, lexical é vocabulário, tá, pessoal? Uma outra palavra chique para vocabulário aí. Então, os requerimentos, tanto fonológicos quanto lexicais, ou seja, eu tenho os blocos, e esses blocos vão ser concatenados numa cadeia de fala natural, fluente e convencional. Um exemplo disso daqui, alguém já viu aquela bonequinha russa chamada matrushka, né? A ideia exato. da língua Perfeito. É como se fosse uma matrushka. Você tira a cabecinha da boneca, você vê assim uma outra boneca, e você tira aquela e você vê uma outra boneca, e assim por diante, né? Então veja só essa frase aqui, ó. Pay close attention to the small details. They make a huge difference. Aqui eu tenho um blocão, pay close attention to the small details. Pay close attention to, blocão. The small details, um outro blocão. Aí, they make a huge difference. Make a huge difference. Um blocão. Se eu quebrar esse blocão, eu tenho partnerships, parcerias entre palavras também presentes aqui. Eu tenho, dentro de pay close attention to, eu tenho pay attention to, que prestar atenção em inglês é pay. E dentro de attention, eu tenho uma outra relação aqui, que é close attention, que é bastante atenção, assim, me ajuda agora com a tradução, Márcio. Bastante atenção, né? Isso, está perfeito. Prestar muita atenção. Isso, muita atenção. Exatamente, seria uma boa tradução, você não diria assim, pay a lot of attention to the small details. Pay close attention to the small details, certo? Então, eu tenho uma colocação dentro de uma outra colocação. Eu tenho close attention
que é uma colocação, dentro de uma outra colocação que é pay attention, né? E aí depois eu tenho uma outra colocação que é details, small details, né? Então eu não falo little details, eu falo small details, tá? Convenção. As pessoas que usam inglês usam desse jeito. Mesma coisa com make a huge difference. Não falo do a difference, é make a difference. E se eu for falar que é grande, eu falo make a big difference ou huge difference. Eu não falo large difference. Make a large difference and make a huge difference, tá? E aí quem está prestando atenção nisso daqui, para usar a expressão em português, se pode se perguntar, ok, Rodrigo, entendi que eu preciso prestar atenção nessas coisas, nesse assunto aí de collocations, aí, para que eu seja um pouco mais fluente. Mas como que eu consigo acessar essas coisas? Onde eu consigo ter acesso à informação que me diga essas palavras são usadas desse jeito, nesses contextos, tá? Bom, existe uma infinidade de ferramentas hoje em dia que estão disponibilizadas online. E hoje em dia, sobretudo no distanciamento social, termos à nossa disposição ferramentas online é muito bom, né? Ter essas ferramentas disponíveis para a gente. Perfeito. Então, eu olha só, Rodrigo, muito legal. Legal, né? 2 ferramentas para vocês, bastante acessíveis, gratuitas, que vocês podem usar para ter essa ideia de que palavra eu uso com qual palavra, né? A primeira delas é o wordandphrase.info, e a segunda se chama StrengthNet. Em ambas as plataformas, eu consigo utilizar essas plataformas e buscar palavras que eu estou interessado. Então, no wordandphrase.info, por exemplo, você está acompanhando aí, Márcio? Opa, atentamente. Aqui, ó, em Fluency List, e ó, a gente não falou de pay close attention to small details, não foi isso? Se eu pegar, por exemplo, sei lá, attention, aqui, se eu quero saber, ai meu Deus, mas que verbo eu uso com a palavra attention, né? Que verbo que eu uso? É pay, é take, o que quer que seja. Aqui vocês já sabem, mas a gente só está exemplificando, certo? Então, bom, attention é um substantivo, it's a noun, né? Então, eu vou procurar attention, vou tirar esses outros aqui, certo? Olha, ele me dá uma gama de informações aqui. Ele me dá o rank disso, ele me dá a palavra, a frequência disso daqui, a distribuição. Eu uso attention esse número de vezes na fala, esse número de vezes em fiction, esse número de vezes em magazine e assim por diante, tá? Mas a parte que nos interessa aqui é essa parte aqui, ó. Eu tenho definição, então, the process whereby a person concentrates on some features of the environment to the relative, blá, 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 deixa eu ver aqui. E vai. Relative exclusion of others, né? E aí, essa parte aqui, ó, que me interessa. Olha só. Coloquei, Rodrigo. Então, os colocados dessa palavra attention. Que no caso eu tenho adjectives, então eu posso falar special. Olha o nosso close aqui. Então, vejam só, todas essas palavras são palavras possíveis de ocorrerem junto com attention. Olha nossa escolha lá por close, está aqui, né? E se a gente vir o verbo, aqui, ó, a primeira é pay. Então, a nossa escolha pela frase foi uma escolha acertada, foi uma escolha feliz aqui, certo? A gente poderia vamos fazer detail, por exemplo, aqui, ó, como noun também, certo? Olha só, grade, small, nossa escolha... Bingo! Foi boa também. E assim por diante, vocês podem brincar com isso. Além disso, além de terem as informações de collocations aqui, né? Vocês têm 2 coisas que me chamam a atenção. A primeira delas são exemplos,
que vocês podem estudar como uma palavra é utilizada através de exemplos, tá? Esses são exemplos reais, retirados de contextos reais de uso. E uma outra funcionalidade muito interessante é essa multi-word aqui. Ela te dá expressions com as palavras, né? A gente pegar essas palavrinhas que são geradoras de expressions, como take, por exemplo, que, né, a gente pode usar bastante. Olha só, multi-word. Olha os exemplos. Take place, take care, take on, take to, take over, take off, take up, take in, take out, take advantage. E o legal é o seguinte, ó, eu clico nessas expressões aqui, cliquei aqui, ó, abrem-se um monte de exemplos aqui para vocês estudarem o take advantage of the situation, take advantage of the freedom, of the freedom, isso. Take advantage of the opportunities, take advantage of the liberty of philosophy, e assim por diante, tá? Então, olha que maravilha, aqui, Rodrigo. praticamente um oráculo das collocations, certo? Não, estou pensando aqui alto, olha, por exemplo, você é aluno aí que precisa escrever uma redação, sei lá, fazer um film review, ou precisa falar sobre alguma coisa, tá aí, perfeito. Pois é, muito bom você lembrar disso, mas quando eu dava aula de CPI, por exemplo, eu ensinava os meus alunos, né, os avançados, mas você pode usar no intermediário, no básico, tanto faz. Sim, sim. Mas eu ensinava os meus alunos a usarem isso daqui, e eu falava, olha, pessoal, usem na redação, porque às vezes você precisa melhorar uma palavra diferente para alguma coisa que você já sabe, vai procurar lá no corpus, vai procurar lá no word and phrase um modo diferente de falar aquilo, para enriquecer a sua redação e ampliar o seu repertório lexical, né, o seu repositório de palavrinhas que você tem. Bom, para não me estender demais, o segundo que eu vou mostrar é bem parecido, mas a gente vai para strings, que são essas expressões, né? String names. Olha só, se eu digito uma palavra como take, por exemplo, ótimo. Olha só que legal. Take the law into blah. Take into account the fact that. Você veja a frequência disso daqui, ele me dá algumas ocorrências para eu estudar essas expressões, certo? E olha que legal isso daqui. Se eu clico em uma palavra na expressão, Uau. ele me dá uma outra palavra que eu posso utilizar no lugar. Olha só. Então, olha só, ao invés de falar into account, eu posso falar into consideration. Só uma coisa, os dados desse site aqui são dados do inglês britânico. Então, isso mostra pra gente aqui que os Brits usam mais into account do que into consideration. Talvez os americanos, não sei, precisa ver fazer uma pesquisa, mas talvez os americanos usem mais consideration do que account, né? Agora, se eu clicar em take, ó, ele me dá as diferentes formas, né, que isso daqui pode ser utilizado. Olha, take into account the fact that, take into the possibility that, e assim por diante. De qualquer modo, pessoal, essas plataformas, elas têm tutoriais no YouTube de como saber usar. Eu acho que eu poderia aqui mostrar para vocês como a gente usa essas plataformas, mas isso daqui estenderia demais a nossa webinar, que não é o objetivo da gente ficar aqui numa aula de como trabalhar com isso. De qualquer modo, eles são bastante user-friendly, né? Elas são bastante fáceis de serem utilizadas. Então, sobretudo esse, word and phrase, como eu disse para vocês, basta que vocês coloquem a palavra que vocês estão investigando, pensar se vocês querem essa palavra como um verbo, como um adjetivo, como um substantivo, qual que é a classe gramatical dessa palavra, e se aventurarem aqui na busca das collocations, dos exemplos, das multi-word expressions e tudo mais. E acho que até, Rodrigo, né, se você testou as ferramentas, se por acaso você achou muito complicado alguma coisa do tipo, não consigo fazer isso. Gente,
você pode fazer praticamente a mesma coisa lendo uma notícia no jornal, Pois né? é. O Então, ó, livro, pois né? é o seguinte, se Aí, você não conseguiu trabalhar com isso, segue no o conselho aqui, ó. Pay close attention to the small details. They make a perfeito. huge difference. Então, mesmo que você sabe que o que você está mencionando, Márcio, é uma coisa muito, muito, muito importante, que é o seguinte, a gente precisa, nós, professores, a gente, além de ensinar a língua para os nossos alunos, né, a gente precisa ensiná-los a treinar os olhos e os ouvidos deles para que os olhos Para e os esse, ouvidos fiquem mais agudizados, né? Fiquem mais perfeito. assim, espertões, porque daí qualquer coisa que você prestar atenção você captura. Exato. Pay close attention to the small details. They make a huge difference. É isso. E muito provavelmente, eu estava comentando sobre isso numa aula ontem à noite. Pois é. Muito provavelmente é o que vai ser testado em exames internacionais, né, os exames de Cambridge, por exemplo, ou exatamente A tal da isso, né? naturalidade do discurso é exatamente essa. É isso aí. É isso aí. Bom, Uau, acho Rodrigo. que era isso que eu tinha para falar. Eu tentei aí não ser acadêmico ou trazer dados, porque o objetivo aqui é falar com você que tem que está tentando aprender uma língua estrangeira, né? E que fica se perguntando, mas quando eu serei fluente? Quando eu serei fluente? Nós todos somos mais ou menos fluentes em todas as línguas que a gente estuda e a gente fala, em níveis diferentes. Então, depende do tópico, depende da familiaridade do assunto, depende do quanto eu conheço, de fato, daquele tópico, e quanto eu pratico, né? Então, nós somos, sim, ainda enquanto estudantes, fluentes em determinados assuntos e não tão fluentes em determinados outros assuntos. Não, então, eu espero ter trazido um pouco de uma mensagem, um pouco de esperança e tranquilidade para todo mundo que está estudando. Acho que muita esperança, Rodrigo. E além de trazer esperança, acho que ficou mais claro, né? Eu acho que esse é o grande objetivo, né, Rodrigo? Que o conceito fique um pouco mais claro, né? Que você não caia nessa história de exatamente isso, né? Não sou fluente. Você é fluente em determinados níveis. Porque veja só, é isso. Eu não sou fluente. Não, então você me fala o que é fluente? O que é fluente? É ser Deus? Não sei. O que é fluente, né? É porque assim, ser igual a ele. Você fala assim, ser fluente é ser igual a ele, mas se você quer, mas ser igual a ele é saber o que ele sabe, fazer o que ele faz, viver a vida que ele vive, pertencer aos contextos sociais que ele pertence, conversar com as pessoas que ele conversa. Você quer ser ele, não seja você mesmo, não né? Exatamente. Tem uma frase de quem que é essa frase famosa? Oh, meu Deus. Don't be yourself because everybody else is taken. Olha! Be yourself because everybody else is taken. Isso é de quem que é, meu Deus? Agora eu esqueci. Mas a frase é boa. Anyways, vamos pesquisar. Be yourself because everybody else is taken. É isso. Né? Então, essa ideia, obviamente, a gente fala, eu quero ser ele, quando a gente pega como role models, né? Mas ser a outra pessoa significa não ser você, né? O que não é legal. É isso aí. Just be yourself. É isso aí. Exato. Rodrigo, muitíssimo obrigado pela essa reflexão, por essa explicação, essa aula maravilhosa mesmo. Tenho certeza que professores, alunos, convidados, pais e mães vão se beneficiar muito dessa tua magnífica aula. Muitíssimo obrigado. Sei que o tempo é corrido, é uma loucura, mas arrumou o tempinho para falar com a gente. Eu que agradeço. Obrigado mesmo.
Eu que agradeço. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado. Obrigado, Rodrigo. Tchau, tchau. Ótimo.